cansado e nem finalizei a semana. Hoje vamos retomar o nosso quadro Leitura com Chá. Foi uma seguidora incrível que pediu que retomasse esse quadro maravilhoso. Eu amo leitura, eu amo ler livro. Eu não sei você, mas eu entro em outro mundo quando estou lendo um livro maravilhoso. Amo qualquer gênero: drama, romance, ficção científica no geral. Você topa embarcar nessa jornada comigo? Toda segunda-feira nós vamos ler de 1 a 2 capítulos do livro escolhido. E quando finalizarmos, vamos partir para outro livro com sugestão de vocês. E aí, topa? Já pega sua xícara de chá. Vamos começar essa jornada maravilhosa. Eu não garanto que você estará acordada esse tempo que nós vamos ler o livro, tá? Vamos iniciar com esse livro maravilhoso sobre o mar e sob a pedra. É um livro muito intrigante. Ele é um livro de ficção científica com muito mistério. Vamos começar a leitura. Capítulo 1. Onde ele está? Barney pulava de um pé para o outro enquanto descia do trem, olhando em vão para a multidão de rostos pálidos, movendo-se impacientemente na direção da cancela da estação St. Austell. Ai, não consigo vê-lo. Ele já está lá. Claro que está, respondeu Simon, lutando para segurar o embrulho comprido de lona com o kit de pescaria do seu pai. Ele disse que nos encontraria aqui com um carro. Atrás deles, a grande locomotiva a diesel apitava como uma coruja gigante. E logo o trem começou a se mover. Fiquem aqui 1 minuto, disse o seu pai. Ele estava em cima de uma barricada de malas. Mary não desapareceu. Esperem diminuir o número de pessoas para vê-lo. Jane sentia o cheiro do lugar com muito entusiasmo. Posso sentir o cheiro do mar, ela disse. Estamos a quilômetros de distância do mar, comentou Simon arrogantemente. E daí? Eu posso senti-lo. Tio Mary disse que Trelwisig está a 8 quilômetros de St. Austell.
desaparecendo pelo caminho e encobriu a sua visão. De repente, ele ficou parado, olhando fixamente a rua abaixo. Ei, olhem! Eles olharam. O menino fitava uma grande mala preta em meio à floresta de penas embaralhadas. O que há de tão magnífico nisto? Perguntou Jane. Foi aí que viram que a mala tinha duas orelhas pontiagudas marrons e um longo rabo balançando. Seu dono a pegou e saiu. E o cão que estava atrás dela foi deixado ali sozinho, olhando para cima e para baixo pela plataforma. Era um cão comprido, curvado e de pernas longas, e a luz do sol fazia reluzir um tom vermelho escuro sobre seu pelo. Barney assoviou e estendeu a mão. Querido, não, disse sua mãe aflita, agarrando o conjunto de pincéis que brotavam do bolso como um maço de aipos. Mas antes mesmo de Barney assoviar, o cão já começou a correr em sua direção, ligeiro e determinado, como se reconhecesse velhos amigos. O animal deu uma volta neles, erguendo o focinho comprido para cada um, e em seguida parou ao lado de Jane para lamber a mão da menina. Ele não é lindo? Jane agachou-se ao lado do animal e acariciou o pelo longo e macio do pescoço do cãozinho. Querida, tenha cuidado, pedi à sua mãe. Ele foi esquecido. Deve pertencer a alguém por aí. Queria que fosse nosso. E ele também, disse Barney. Vejam. Ele acariciou a cabeça do cão, que soltou um meio latido, rouco de alegria. Não, disse o pai. A multidão se dissipava naquele momento, e através da grande grade eles puderam ver o céu claro e azul sobre o jardim da estação. O nome dele está na coleira, disse Jane, ainda agachada ao pescoço do cão, enquanto tateava a etiqueta de prata na grossa coleira dele. Aqui diz Rufus e mais alguma coisa tipo Trevisiwiki. Ei, ele veio do vilarejo. Mas quando a menina olhou de volta para cima, sem que estivesse percebido, os outros já não estavam mais lá.
Ela se pôs de pé e correu atrás deles em direção à luz do sol, avistando logo em seguida o que eles já tinham visto: a figura alta e familiar do tio-avô Mary lá no jardim, esperando por eles. Então todos os rodearam, conversando como esquilos em volta de uma árvore. "Ah, vocês estão aí", disse ele casualmente, olhando do alto, por trás das espessas sobrancelhas grisalhas, com um leve sorriso. "A cornualha é linda", disse Barney, animado. "Você ainda não viu nada?", disse tio Mary. "Ellen, como você está, minha querida?", perguntou ele, inclinando-se e dando um beijo rápido na bochecha da mãe das crianças. Sempre a tratava como se ela não tivesse crescido, mesmo não sendo o seu tio de verdade, e sim um amigo de seu pai. Mary se tornou tão íntimo da família durante todos aqueles anos de convivência que nunca lhes passou pela cabeça perguntar de onde era aquele homem. Ninguém sabia muita coisa a respeito do tio Mary e nunca se atreveram a perguntar nada. Até mesmo o seu nome não tinha nada a ver com ele. Era um homem alto, ereto, com muitos cabelos brancos, grossos e com muito frizz, no rosto austero e moreno. O nariz curvava-se impetuosamente como um arco esticado, e os olhos eram bem profundos e escuros. Quantos anos ele tinha, ninguém sabia. Tão velho quanto as montanhas, dizia o pai dela, e todos sentiam lá no fundo que isso provavelmente era verdade. Havia algo sobre o tio Mary que se assemelhava às montanhas, ou ao mar, ou ao céu, alguma coisa muito antiga, sem idade nem fins definidos. Coisas estranhas sempre aconteciam nos lugares onde ele se encontrava. Com frequência, desaparecia por longo período e chegava inesperadamente pela porta da frente dos Drill, como se nunca tivesse se ausentado, dizendo que encontrou um vale perdido na América do Sul, um forte romano na França, ou um barco viking queimando, enterrado na costa inglesa. Os jornais costumavam publicar histórias entusiásticas sobre o que ele havia feito, mas quando os repórteres batiam à sua porta, tio Mary
escapava, voltando ao sossego enfadonho da universidade onde costumava lecionar. Às vezes, os membros da família, ao acordar, iam chamá-lo para o café da manhã e só então descobriam que ele não estava mais lá. E não ouviram mais notícias dele até sua próxima aparição, talvez meses depois. Desta vez, ele alugou uma casa para eles em Trelwisig. Era quase impossível acreditar que naquele verão ficariam juntos em um único lugar por 4 semanas inteiras. A luz do sol refletia no cabelo branco do tio Mary, enquanto ele levantava suas maiores malas, uma em cada braço, e atravessava o jardim até o carro. O que vocês acham disso? Perguntou ele, todo orgulhoso. Em seguida, todos viram um carro enorme, em péssimas condições, com um paralama enferrujado, a pintura descascando e as rodas sujas de barro, e uma pequena fumaça em círculos saía do radiador. Demais! Exclamava Simon. Foi o que a mãe das crianças conseguiu dizer. Bem, Mary, respondeu o pai amistosamente. Eu espero que você tenha um bom seguro. Tio Mary bufou. Bobagem. É um veículo esplêndido. Eu aluguei de um fazendeiro da região. De qualquer maneira, ele tem espaço para todos nós. Você verá. Jane olhava com pesar para a entrada da estação enquanto entrava no veículo com os outros. O cãozinho de pelo avermelhado os vigiava da calçada com uma enorme língua rosada pendendo sobre os dentes brancos. Mary gritou: venha, Rufus! Ah! Exclamou Barney de alegria, enquanto as pernas longas e atrapalhadas e um focinho molhado irrompiam a porta adentro, batendo-se nele. Ele é seu. Deus me livre, disse tio Mary. Mas imagino que ele pertencera a vocês três durante esses 3 meses. Como o capitão não podia levá-lo em sua viagem, Rufus também irá para a Casa Cinza. Ao dizer isso, curvou-se para se sentar no banco do motorista. Casa Cinza? Perguntou Simon. É assim que chamam. Por quê? Espere e verá. Depois de um solavanco e do ronco do motor, o grupo tomou seu caminho para fora da cidade. Pelas ruas, eles vociferavam no carro desgastado, até que as secas
começaram a substituir as casas. Eram cercas abundantes que cresciam a esmo enquanto a estrada enredava-se nas colinas acima. Atrás dela, a grama se estendia até e contra o céu. Só era possível avistar as árvores solitárias, golpeadas e curvadas pela ação do vento que soprava no mar, e as rochas amarelo-cinzentadas que surgiam pelo caminho. Lá está! Gritou tio Mary naquele barulho. Ele virou a cabeça e, tirando um braço do volante, acenou em direção à casa. O pai das crianças deixou escapar um gemido e afastou o olhar. Agora vocês estão na Cornualha, a verdadeira Cornualha. Logres está bem distante de vocês. O barulho era muito alto para que alguém retrucasse. O que ele quer dizer com Logres? Indagou Jane. Simon balançou a cabeça e o cachorro lambeu a sua orelha. Ele está se referindo à terra do oeste, disse Barney, afastando a mecha do cabelo que sempre caía sobre o seu rosto. O antigo nome dado a Cornualha, o nome do rei Arthur. Simon resmungou. Eu já deveria saber. Desde que aprendeu a ler, os maiores heróis para o Barney eram Rei Arthur e os seus cavaleiros. Quando sonhava, costumava lutar em batalhas imaginárias como um dos seus membros da Távola Redonda, resgatando lindas donzelas e matando à espada os falsos cavaleiros. Há muito tempo, o menino ansiava por visitar o oeste. Ele tinha estranha sensação de que, de alguma maneira, estaria voltando para casa. Espere, tio Mary sabe, disse Barney irritado. Então, depois do que parecia uma eternidade, as colinas deram passagem para a longa linha azul do mar, e mais adiante para os vilarejos, avistando-se as ruas estreitas e sinuosas descendo a coluna. Trewisick pareceu adormecida sob os telhados acinzentados em som de ardósia. O silêncio por trás das janelas, ornadas com cortinas de renda, das pequenas casas, deixava o ronco do carro ecoar por seus muros revestidos de cal. Tio Mary fez uma leve curva e de repente o grupo se encontrava às margens do porto, apreciando as águas cintilantes e douradas agitando-se naquela tarde ensolarada. Pequenos barcos veleiros flutuavam nos ancoradouros ao longo do cais, e havia uma veleira
apenas na proa. Redes pendiam escuras sobre as paredes do porto, e alguns pescadores robustos e morenos, vestidos com botas longas que iam até suas coxas, olhavam ociosamente enquanto o carro passava logo em cima. 2 ou 3 sorriam para o tio Mary e acenavam. "Eles te conhecem?" perguntou Simon com curiosidade. Mas tio Mary, que era capaz de se tornar muito surdo quando não desejava responder a uma pergunta, apenas gargalhava ao longo da estrada, que seguia em curvas a coluna acima. Bem lá no alto, do outro lado do porto, de repente parou e disse: "Chegamos." No repentino silêncio que se fez, todos se viraram para um bar, a fim de olhar o outro lado da estrada. Os ouvidos do grupo ainda estavam entorpecidos por causa do motor do veículo barulhento. Em seguida, viram uma fileira de casas construídas na lateral da coluna íngreme, e no meio erguia-se uma casa semelhante a uma torre estreita e alta, com 3 fileiras de janela e um telhado triangular. Era uma casa escura, pintada de tons cinzas escuros, com um batente da porta e janelas de cor branca. O telhado tinha cor de ardósia e a abobada alta, no tom azul escuro, era bem de frente para o porto e para o mar. A casa cinza, apresentou o tio Mary. Era possível sentir um cheiro estranho na brisa vinda da colina, que soprava brandamente em sua face, um cheiro que lembrava sal, algas marinhas e muita animação. Enquanto descarregavam as malas do carro, com rufos latindo em desmedido frenesi entre as pernas de todos, Simon segurou Jenny pelo braço e gritou: "Meu Deus, olhem!" O menino estava olhando para o mar, logo após o porto. Seguindo a indicação do seu irmão, Jenny viu o triângulo alto e gracioso de um iate, com todas as velas levantadas, movendo-se preguiçosamente na direção de Trewisig. Pronto, vamos seguir esse capítulo, que é bem longo, no próximo vídeo. E aí, como é que vocês estão, o que vocês estão achando desse livro? Eu sei que tem muita coisa para acontecer. Espero que vocês continuem comigo nessa jornada com o seu chazinho. Um beijo para você e até a próxima leitura com chá. Beijos.